Quem como Deus? Ninguém. São Miguel te defende no combate espiritual. No dia de hoje começamos uma nova fase na nossa quaresma de São Miguel. São Miguel está esclarecendo como ele vem em auxílio da gente nos nossos combates cotidianos. Presta atenção, fica conosco nesse vídeo e o Senhor vai te esclarecer, e não somente isso, São Miguel vai vir te ajudar no seu combate espiritual. Nós começamos traçando o sinal da cruz, como sempre, e rezando a oração de São Miguel Arcanjo, da página 222. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Hoje é dia de falarmos de combate espiritual. E você pode até pensar que a sua vida não tem combate, irmão, minha vida é tranquila. Será mesmo? A nossa vida, a vida do homem aqui na terra, é um combate intenso. Está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 7. E é assim que começa o nosso livro. Considere como a vida do justo outra coisa não é, senão um combate contínuo. E aí ele esclarece aqui quais são esses combates. Combate não contra inimigos visíveis e carnais, não é a pessoa que está ao teu lado no trânsito, não é a pessoa que quer te ultrapassar na prova de concurso, não, ele fala de combate espiritual. Combate não contra inimigos visíveis e carnais, mas combate terrível contra inimigos espirituais e invisíveis, potestades, principados, espíritos maus que continuamente preparam ciladas para a vida da alma. Está lá em Efésios 6, dizendo do nosso combate espiritual. Um combate intenso que nós travamos no nosso dia a dia. E aí ele fala, contra esses inimigos a batalha é contínua e muito difícil a vitória. A vitória, porém, é assegurada, contando-se com o auxílio de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo está vindo em nosso auxílio e eu queria que você pensasse qual é o nosso combate. Porque o nosso combate não é um combate, digamos assim, de filme, de ficção, aquele combate que aparentemente acontece só em situações extraordinárias, como um exorcista que está lá num combate muito intenso ou alguma situação extraordinária. O nosso combate é um combate cotidiano. E onde se dá o nosso combate? Aqui. O nosso combate se dá na mente. Na mente que nós devemos combater. E começa logo no início do dia. A gente acha que são coisas do dia a dia, e são coisas do dia a dia que o inimigo usa para combater na nossa mente. Quando o despertador toca e naquela hora nós dizemos mais um pouquinho. Há um patrocinador. É claro que a nossa carne, marcada pela preguiça, pela concupiscência, quer continuar deitada. Mas quando o nosso anjo da guarda fala, levante, porque senão você vai chegar atrasado, o inimigo de Deus, com sutileza, chega e fala, deixa para mais um pouquinho, você está muito cansado, você tem direito a isso e aquilo. Isso pode parecer um combate menor, mas é aí que começa o combate e é aí que começa a vitória ou a derrota. Você já pensou que decisões que são tomadas têm as suas consequências? Às vezes no momento seguinte, às vezes no médio prazo e às vezes lá na frente. Eu tenho certeza que talvez uma decisão que você tomou que não foi acertada no seu passado teve consequências complicadas na sua vida. E assim o nosso combate espiritual segue. Combate espiritual ao acordar, eu dizia, mas esse combate espiritual pode acontecer também em outras coisas da sua vida, em situações chaves e situações limite.
Por exemplo, eu falo de fidelidade no casamento e de adultério. Pessoas que têm uma tentação do inimigo, mas eu quero ser feliz e no meu casamento está muito difícil e eu tenho a chance de ser feliz. Eu ouvia ontem uma história de uma mulher que o esposo dela, ele queria se divertir e ele gostava de ir para festas de música eletrônica, mas ia sem ela. E ele dizia, eu tenho o direito de me divertir. Só que esse direito de divertir, havia um patrocinador e esse patrocinador é o inimigo de Deus. Esse combate espiritual que acontece na mente, nas nossas decisões, diz quem nós vamos seguir ou a quem nós vamos seguir. Quem nós vamos colocar como meta da nossa vida, Deus, e há alguém que patrocina o segmento de Deus, e esse segmento de Deus é patrocinado pelos santos anjos que intercedem por nós e pelo grande São Miguel que nos protege. E afastar de Deus, nas pequenas e nas grandes coisas, há um patrocinador. E esse patrocinador é o inimigo de Deus. Nós devemos saber a quem nós devemos dar ouvidos, a quem nós devemos seguir. E o inimigo de Deus está tentando isso de várias formas. Quando chega o final do ano, você vai fazer o seu imposto de renda e você tem a possibilidade de sonegar algumas coisas que você fez. E aí, isso está de acordo com a vontade de Deus? Você sabe que não, mas você fala, mas isso não tem problema. E há um patrocinador para isso, e o patrocinador para isso é o inimigo de Deus, e depois isso traz consequências. Você pode cair na malha fina, e depois você pode complicar a sua empresa, complicar a sua vida. E não somente isso, porque isso complica a nossa salvação. Isso complica a nossa salvação, que no fundo é o mais importante. Aqui nessa terra as coisas passam, os bens passam, mas a nossa salvação e a nossa família que eu devo cuidar e a salvação da minha alma que eu devo zelar é o mais importante. Esse combate espiritual precisa de atenção. E nós precisamos saber em quem nós vamos seguir nas nossas decisões diárias. Muitas vezes nós já estamos muito acostumados a nos justificar e a não consultar a Deus nas nossas ações. A gente dá muitas desculpas para os maus comportamentos que nós temos. Eu tenho esse combate também, cada um de nós tem. A gente tem desculpa de colocar a culpa nos outros, colocar a culpa no mundo, colocar a culpa, sei lá, nos governantes, nos professores, no mau tempo, nisso ou naquilo. E nós não damos ouvidos a Deus, que fala no nosso coração, por meio dos santos anjos também, que nos auxiliam. E nós nos acostumamos a nos justificar e dar desculpas patrocinadas pelo inimigo de Deus. E é por isso que nós devemos ter atenção. Onde está o nosso coração? Onde está o teu coração? Lembra, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11, lá tem a descrição de um homem de Deus que deu ouvidos ao inimigo de Deus. Ele estava acostumado a achar que a vida não tinha combate espiritual. Davi era um homem de oração, era sim. Quantas vezes ele ouviu a voz de Deus? Quantas vezes ele tinha ouvido a voz de Deus para não matar o ungido do Senhor quando ele podia? Quantas vezes ele ouviu a voz de Deus naquele combate contra Golias e ouviu sabendo que ele podia confiar em Deus? Quantas vezes ele ouviu a voz de Deus para fugir quando seus inimigos, fosse o rei Saul ou outros, estavam para pegá-lo e ele ouviu a voz de Deus, mas chegou uma hora em que ele achou, minha vida não tem mais combate espiritual, está tudo tranquilo, eu já estou no meu palácio. Aí o perigo mora, quando nós achamos que a gente não tem mais por que lutar, que a minha vida está boa, que a minha vida está pacífica, que a minha vida não tem mais grandes problemas. Espera. Não é para a gente ficar alarmado o tempo todo, mas é para a gente ter a consciência de que nós estamos num combate espiritual. Naquela hora, Davi se esqueceu que ele estava num combate espiritual. E naquela hora, ele deu ouvidos ao inimigo, olhou para Betsabeia, mulher casada.
E ao olhar para Betsabeia, ele cometeu o seu pecado, o pecado de adultério. E depois desse adultério, ele matou o esposo de Betsabeia, um pecado de assassinato e um pecado atrás do outro ele cometeu, porque ele se esqueceu que estava num combate espiritual. Eu e você não podemos esquecer disso de jeito nenhum. Eu e você devemos ter plena consciência de que nós estamos num combate espiritual. Quer dizer que a gente tem que ficar sempre tenso, vendo todo lado a ação do inimigo? Não, não é isso, mas nós devemos ter consciência de estar na presença de Deus. Dizia o profeta Elias: vive Deus em cuja presença eu estou. E não somente na presença de Deus, mas na presença dos santos anjos. Eu sei que você já tem intimidade com teu anjo da guarda e já dá ouvido a ele a cada dia. Eu sei que você reza ao seu anjo da guarda, mas não esquece. No último vídeo, alguns dias atrás, eu falei que o anjo que mais te ama é o grande São Miguel Arcanjo. E você está invocando a presença dele? A França corria perigo, porque o rei estava solto, estava lá distante. Ele já havia desistido da batalha. Eu estou falando da história do rei Carlos e dos ingleses que haviam invadido a França. E ele estava já completamente desanimado, já achava que não tinha mais forças. Mas houve uma mulher, uma donzela chamada Joana d'Arc. E essa mulher era, sim, devota de São Miguel Arcanjo. E naquela hora do combate, São Miguel veio em auxílio dela. Veio em auxílio e a protegeu. E não somente a protegeu, mas porque ela era devota de São Miguel Arcanjo e ele a acompanhou e a protegeu, não somente a vida dela ficou protegida, mas Santa Joana d'Arc mudou o destino de uma nação. E ela mudou o destino de uma nação porque ela foi até o rei, o protegeu, guiou os exércitos e ela foi o instrumento para que aquela nação fosse libertada do jugo do inimigo. Eu e você temos consequência nas nossas ações. A ação que você faz pode ter uma consequência ruim no futuro se você não está consciente do combate espiritual e age segundo o inimigo de Deus. Mas a sua ação nesse momento pode ter uma consequência muito especial e positiva para a sua família, para a vida do mundo ao seu redor, se você escuta a Deus. E escutando a Deus, decide seguir os planos de Deus. E como eu escuto a Deus, crescendo na devoção a São Miguel Arcanjo, aos santos anjos, porque eles fazem abrir os nossos ouvidos à voz de Deus. Aqui no nosso livro, nesse capítulo que a gente está vendo hoje, no ponto 2, fala da aparição, do esforço de São Miguel para proteger Santa Maria Madalena. Está lá no ponto 2, na página 107, como ela foi protegida, ela que estava sendo afligida por inúmeros demônios. Ela invocou a presença de São Miguel, que foi naquela gruta e expulsou os demônios. O combate espiritual acontece e nós devemos invocar a presença de São Miguel. Quantas vezes, no momento de combate intenso, eu e você estamos num combate intenso e o Senhor envia São Miguel Arcanjo para aqueles que lhe são devotos para esclarecer e dissipar as trevas do inimigo. Eu vou contar para você o que aconteceu um dia desses. Veio no meu coração um sentimento de medo. Eu normalmente não tenho medo das coisas, mas nesse dia eu estava particularmente atacado por um sentimento de covardia e de medo diante de uma situação. E naquela hora, o Espírito Santo veio em meu auxílio. Por quê? Porque eu invoquei a São Miguel Arcanjo. Eu falei, se São Miguel, naquela grande batalha do céu, derrotou o inimigo infernal, ele continua como príncipe dos exércitos celestes e ele está atento àqueles que o invocam, e eu invoquei. Fechei os olhos e rezei o pequeno exorcismo de Leão XIII, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, e continuei a oração até o fim. Aquele medo era um medo de ação do inimigo e naquela hora São Miguel veio em meu auxílio e o medo se dissipou, porque eu invoquei o grande São Miguel Arcanjo. Nós não devemos pensar que o inimigo está sempre em qualquer coisa à nossa porta, mas nós não devemos também ser relaxados. Achar que o combate espiritual não está aí. Preste atenção,
diz a Sagrada Escritura, não me lembro qual é o trecho exato, que o inimigo está ao nosso redor como um leão querendo nos devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Olha só o que diz aqui na Sagrada Escritura, na carta de São Paulo a Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, diz aqui no número 12, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado, como reconheceste numa bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. É a ordem de São Paulo para São Timóteo. E a ordem de São Paulo para mim e para você. Combate o bom combate na fé. Na certeza de que São Miguel vem em nosso auxílio. Nós não estamos como um joguete assim, jogados pelas ondas, para cá e para cá como um barco à deriva. Não, nós temos um capitão, um comandante celeste. Nós temos um exército e neste exército é São Miguel que está conosco e é São Miguel quem vai guerrear. Nós não estamos desamparados, mas nós temos um príncipe das milícias celestes que luta ao nosso lado. Olha o que diz o nosso livro. Você não está desamparado. Invoque esse príncipe. Está lá no ponto 3 do dia de hoje. Considere, cristão, quantas vitórias o inimigo tentador roubou de você. Quantas derrotas eu e você já sofremos. Quantos pecados nós caímos porque demos ouvido ao inimigo e entramos em alguma ocasião de pecado. E dialogamos com o inimigo aqui na mente. É o que diz o nosso livro. Ah, você geme e se aflige porque o demônio não o deixou em nenhum momento? E quantas vezes ele o surpreendeu, seduziu, enganou e venceu? São muitas vezes que o inimigo já nos derrotou. E a gente vai ficar parado por causa disso? Claro que não. Se você geme por tantas derrotas, por que não recorre ao comandante das milícias celestes, o qual é o anjo da vitória sobre as potências infernais? Invoque a São Miguel Arcanjo. Ele é o anjo que mais te ama. Ele derrotou o inimigo infernal e ele quer mais uma vez derrotar o inimigo na sua vida nesse combate espiritual. Pode ser uma grande opressão do inimigo, pode ser uma vida cheia de combates no dia a dia, pode ser uma ação que o inimigo esteja fazendo para querer destruir a sua família, para querer destruir a sua empresa, para querer destruir o seu relacionamento com Deus. Não importa, qualquer que seja o combate, seja na mente, seja no exterior, invoque São Miguel Arcanjo. Se você o tivesse invocado pedido ajuda, quantas vezes você teria sido vitorioso, diz o nosso livro, e nós queremos sim ser vitoriosos no nome do Senhor. E aí ele fala, dando um novo ânimo. Ora, vamos, se esta guerra ainda não terminou, mas ainda segue, recorre logo ao guerreiro celeste. E nós vamos invocar a ele. A igreja o exorta a invocá-lo. Você quer ser sempre vitorioso com plena confiança? Chame-o em sua ajuda com as palavras da igreja. E essa é a nossa oração que nós vamos fazer no dia de hoje. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate, a fim de que eu não pereça no tremendo juízo. Príncipe das milícias celestes, exterminador das potências infernais, a vossa poderosa ajuda eu imploro na terrível guerra que o demônio não para de mover para derrotar a minha pobre alma. Sede vós, São Miguel Arcanjo, meu defensor na vida e na morte. Por meio do meu santo anjo da guarda, iluminai a minha mente para saber discernir as insídias do inimigo. Inflamai o meu coração com santo amor, para que eu não venha sucumbir nas difíceis batalhas contra o demônio, mas possa conquistar triunfante a coroa da glória, para que nos seja dada no trono do Cordeiro a coroa da glória. Nós somos do exército de São Miguel, está aqui a nossa medalha com o escudo e do outro lado o grande São Miguel Arcanjo. Eu sou do exército de São Miguel e ele me protege. São Miguel está comigo e São Miguel me protege. Saudemos São Miguel. Eu vos saúdo, São Miguel, espada de fogo que quebra as máquinas infernais. Ajudai-me para que eu não seja nunca mais seduzido pelo demônio. Nós vamos fazer essa nossa oração e eu convido você, antes de rezarmos a oração da ladainha de São Miguel, a marcar e levar
essa formação para algumas pessoas que estão distraídas na batalha, achando que essa vida de desânimo, de fracasso, essa vida de combate na família é ação somente humana. Não, o inimigo pode estar por trás desse combate, sim. E nós precisamos aprender a invocar a São Miguel Arcanjo. Então dá um pause, compartilha esse vídeo para quem você sabe que precisa dessa mensagem e precisa aprender a combater invocando o grande São Miguel Arcanjo. E a gente volta para poder rezar a ladainha de São Miguel Arcanjo e a consagração a ele. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus que é a Igreja, rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pela eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E o nosso propósito de hoje, fazer abstinência de algum alimento que mais me agrada. Como o demônio teme as abstinências. Uma oferta que você vai fazer a Deus para você ficar mais atento ao combate espiritual e derrotar o inimigo. Nós não devemos ter medo, porque aquele que está conosco foi aquele que derrotou o inimigo infernal, naquele combate que aconteceu no céu. São Miguel derrotou Lúcifer e precipitou no fundo dos abismos, está lá em Apocalipse 20, São Miguel mantém o inimigo acorrentado e ele está combatendo em nosso favor, ele quer nos auxiliar. Então vamos hoje invocar a presença de São Miguel. Você vai compartilhar sim esse vídeo para muitas pessoas e alcançar muitos corações
para estarem atentos, convidando também para o nosso poderoso texto do combate. Hoje nós vamos contar com a presença do grande padre Anderson Guerra. Ele vai nos auxiliar no combate, ele que é ministro de cura e libertação, tem experiência no exorcismo e vai nos ajudar invocando o grande São Miguel para te proteger na sua batalha. Amém? Até o próximo vídeo, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel.